Graça e paz, meus queridos irmãos. Queremos iniciar a nossa pregação fazendo uma oração, pedindo, em nome de Jesus, ao nosso Deus, que Ele prepare os nossos corações, as nossas mentes, para o entendimento da palavra dEle para nós. E que nós, como seus filhos, tenhamos a sabedoria de buscar no nosso Deus, nessa caminhada tão difícil pela qual estamos passando, as suas orientações, o seu direcionamento, para que a rompemos sem muitas dificuldades e cheguemos do outro lado, pois nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero falar do amor. O grande amor de Deus. O tema do nosso sermão é o amor, e baseado em João 3,16. E a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos e mencionados de toda a Bíblia. Muitos dizem que nenhum outro versículo explica tão bem a relação do amor de Deus com a humanidade e o caminho da salvação como esse versículo. Os judeus, cristãos e outros ramos religiosos acreditam que o amor de Deus garante a salvação eterna. Em sua opinião, o que o amor de Deus significa? Como você acha que Deus demonstra o seu amor por você? Eu convido aos amados para juntos examinarmos esse versículo e descobrir o que Deus tem feito por nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Muitas pessoas aceitam a criação. Isto quer dizer que Deus criou o universo e todas as coisas que nele há. Afinal, os organismos vivos e inanimados são tão complexos e bem feitos que certamente deve haver alguém muito inteligente por trás de sua existência. Muitas pessoas agradecem a Deus todos os dias pelo dom da vida. Elas também reconhecem que dependem totalmente de Deus quanto às necessidades básicas, como o ar, a água, os alimentos e os ciclos naturais da terra, para que possam viver e tenham prazer nisso. Devemos ser gratos a Deus por todas essas coisas, pois Ele é o nosso Criador e nos mantém vivos. Podemos entender o que o amor de Deus realmente significa para nós, quando pensamos em tudo o que Ele faz só para tornar a vida possível. O apóstolo Paulo explicou isso da seguinte forma: Deus dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Por meio dele temos vida e nos movemos e existimos. Atos 17, 25 e 28. No entanto, Deus expressa esse amor de várias maneiras, não apenas por cuidar de nós fisicamente. Ele também nos dignificou por nos criar com uma necessidade espiritual e nos ajudar a satisfazê-la. Mateus 5,3 diz que os humildes de espírito herdam o reino dos céus. Assim, todos os homens e mulheres obedientes têm chance de fazer parte deste reino e da família de Deus como seus filhos. João 3,16 continua ecoando nos nossos ouvidos
para que meditemos nesse amor tão grande que foi dado à humanidade. Esse amor é uma coisa maravilhosa, especialmente quando vemos derramado sobre o mundo perdido, arruinado e culpado, do qual fazemos parte. O que havia no mundo para que Deus amasse dessa maneira? A resposta é você. O salmista faz um questionamento no Salmo 8, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? É um questionamento para pensarmos. Esse amor, de forma indescritível e divino, não vem de nada externo do próprio Deus. Esse amor surge dele mesmo. Ele ama porque é da natureza dele amar. João diz: Deus é amor. O amor é parte do caráter de Deus. O texto continua dizendo: Deus mostrou o seu amor por nós ao enviar seu Filho Jesus à terra para nos ensinar sobre o seu Pai e pagar as nossas culpas na cruz do Calvário. Mas muitos admitem não entender porque foi necessário Jesus morrer pela humanidade e como a morte de Jesus é uma expressão do amor de Deus. Vejamos como a Bíblia explica o motivo e a importância da morte de Jesus. Deu o seu Filho unigênito. Todo ser vivente está sujeito a doenças, velhice e morte. Mas isso nunca fez parte do propósito original de Yahvé. Ele deu o primeiro casal de humanos a perspectiva de viver eternamente no paraíso aqui na terra. Mas com uma condição: eles teriam de ser obedientes, do contrário morreria. Gênesis 2:17. Esse casal desobedeceu, se deixando enganar pela falácia de Satanás contra a autoridade de Deus, o que resultou em morte para si mesmo e sua descendência. O apóstolo Paulo explicou: por intermédio desse casal, nossos ancestrais entrou o pecado no mundo, e junto ao pecado a morte. E assim a morte espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Romanos 5:12. No entanto, Deus ama a justiça. Salmo 37:28. Motivo pelo qual o Senhor não desampara os seus. Embora não pudessem ignorar a transgressão deliberada do casal, Deus não condenou toda a humanidade ao sofrimento e morte eterna por causa da desobediência deles. Pelo contrário, por aplicar o princípio da justiça, tornou possível que homens e mulheres obedientes tivessem vida eterna. Então, como a vida perfeita que os primeiros seres humanos perderam poderia ser recuperada. Alguém teria de se oferecer para o sacrifício, uma vida de valor igual à de Adão antes do pecado, uma vida humana perfeita. É óbvio que nenhum descendente do imperfeito Adão podia fazer esse tipo de oferta, pois em Romanos 3:23 afirma: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus Yahvé, sim, ele podia fazer o sacrifício. Ele nasceu sem o pecado herdado. Em sua curta vida aqui na terra como ser humano, ele nunca pecou, viveu uma vida perfeita, assim como Adão tinha sido antes de desobedecer. Somente alguém sem pecado poderia resgatar a humanidade da escravidão do pecado. João 19:4 registra as palavras de Herodes no momento
do julgamento de Jesus. Não acho nele crime algum. Ao se submeter ao sacrifício vicário em nosso lugar, ele deu aos descendentes de Adão e Eva a oportunidade de retorno à origem, isto é, ao Pai. Romanos 6, 23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que precisamos fazer para nos beneficiar desse bondoso ato de amor? A resposta é crer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Voltamos a João 3,16 e encontramos a frase: para que todo aquele que nele crê. Em quem? Crê em quem? Em Jesus. Isso significa que há uma condição para obter vida eterna: crer em Jesus e obedecê-lo. Alguns se perguntam: o que obedecer tem a ver com isso? Afinal, Jesus não disse que todo aquele que nele crê não pereceria, mas teria a vida eterna? De fato, crer é essencial. No entanto, segundo a Bíblia, simplesmente crer que Jesus existe e que ele é uma divindade não é suficiente. Eu, particularmente, chamo isso de intelectualizar o seu nome. E de acordo com o original grego e hebraico, a palavra usada por João no idioma grego significa algo mais como ter confiança, dar crédito, fiar-se, acreditar, confiar. E não essa superficial credulidade. Para ter o favor de Deus, a pessoa precisa fazer mais do que reconhecer que Jesus é o Salvador. Ela precisa se esforçar sinceramente em aplicar o que Jesus ensinou para fazê-lo Senhor da sua vida. Sem ações, qualquer afirmação de fé é vazia. Pois a Bíblia diz em Tiago 2,26, a fé sem obras está morta. Em outras palavras, o que se requer da pessoa que crê é que ela exerça a fé em Jesus, isto é, que viva de acordo com a sua fé em Cristo. Paulo explicou isso da seguinte maneira, 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. A gratidão sincera pelo sacrifício de Jesus deve nos motivar a fazer mudança em nossa vida. Deixar de egoisticamente viver para nós mesmos, a fim de vivermos para Jesus. Isso quer dizer que a prioridade de nossa vida é compartilhá-la com o nosso próximo, como foi a prática de Jesus. Consequentemente, essa mudança afetará os nossos valores, nossas escolhas, tudo o que fazemos. Qual será a recompensa para aqueles que acreditam e exercem fé em Jesus? Vou dar um exemplo. Vamos pensar se o Senhor ficasse só nas palavras. Ele amou o mundo, somente isso. O que seria de nós sem a chance de voltarmos à nossa origem? Isto é, a vida com Deus. Irmãos, Ele colocou a mão na massa, demonstrou o seu amor de modo único e eterno, dando o seu próprio Filho para que nós não perecêssemos.
Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A última parte de João 3,16 mostra a promessa de Deus para aqueles que exercem fé nos resgate naquelas últimas palavras na cruz: está consumado. João 19,30. E vivem de acordo com os padrões divinos. Deus não quer que essas pessoas fiéis pereçam, mas que tenham vida eterna. Para os que creem, Jesus prometeu vida abundante. E ele disse claramente a seus discípulos que na casa de seu Pai há muitas moradas. E onde ele estivesse, nós, os que cremos, estaríamos com ele. João 14,3 e João 17,24. O Senhor Jesus deseja que onde ele estiver, que aqueles que creem nele devem estar junto com ele. E isso é uma demonstração de amor. O amor por nós. O poeta, em relance divino, quis explicar o amor numa frase. Explicar o substantivo amor, ele disse: o sinônimo de amor é amar. Amar é um verbo de ação, e foi isso que o nosso Deus fez pela humanidade. Amor, sim, mas demonstrou esse amor na ação de amar. Quando se pensa em tudo que Deus tem feito por toda a humanidade, a pergunta que não quer calar é: onde você e eu estamos inclusos nesse amor? Temos vida, inteligência, certa medida de saúde e tudo o que é necessário para viver. Mas do que isso, temos prometido o presente de Deus, que é a salvação por meio da morte de Jesus. Além da salvação e vida eterna, ainda somos agraciados com um lugar pacífico, onde não haverá doenças, guerra, fome ou morte, nem mesmo envelhecimento, e com certeza seremos felizes e abençoados por Deus. A Bíblia nos diz que somos nós que fazemos a escolha. A decisão aqui é minha e sua, a escolha é individual. Cada pessoa é responsável pela sua vida, como também pela sua escolha. Bênçãos e maldição você escolhe. Bênção ao lado de Jesus, maldição, a vida infindável ao lado de sofrimento. Essa decisão é algo que depende apenas de você. Então pergunte-se: o que estou fazendo por esse tão grande amor? Meus irmãos, eu termino essas palavras questionando a mim e aos irmãos. Esse amor de Deus tem mudado a sua vida? Tem feito a diferença no meio em que você vive? Pense. Olhe em seu redor. As pessoas o reconhecem como servos do Senhor? É bom a gente meditar nisso, porque o Senhor breve voltará. Que Deus abençoe a todos e que dê a todos que ouvirem essa mensagem uma semana de paz, onde o amor de Deus seja transbordante na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.